Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG, o podcast do site Pensando Dungeons & Dragons, ou www.pensandodd.com.br. Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma coisa muito maneira, vou trazer 5 dicas muito legais e essenciais aí para você ser um bom mestre, né? São 5 dicas muito boas, muito maneiras, e a última delas, inclusive, trabalha mais um pouco das coisas narrativas que eu já trabalhei ao longo dos podcasts, que é sempre bom relembrar e tal. Então tenho certeza de que é uma dica que vocês vão gostar pra caramba, né? Então vai ser um podcast bem maneiro, com essas 5 dicas aí bem úteis pra vocês e que eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. E como sempre, né, eu falo que eu tô trazendo à vida aí alguns dos artigos que eu tinha feito anteriormente, que eu achava muito bons e que eu acho que no formato de podcast, para vocês poderem consultar, vai ser muito útil e para eu poder aprofundar também, né, que o tempo passa e a gente vai tendo ideias novas e conceitos novos e isso é muito importante. Então a primeira dica que eu vou dar aí para vocês, né, é se divertir mais do que os outros, tá? E por que eu tô falando disso? Eu já falei sobre essa questão de diversão várias vezes, até recentemente, mas essa é um pouco mais importante do que as outras, porque ela traz também, né, nessa primeira dica que você, como mestre, tem que saber, isso traz também a ideia de que você, como mestre, vai ter que entender uma outra coisa muito importante, que o mestre, em geral, ele tem que se divertir muito em criar, em preparar o que vai ser jogado e a aventura para os outros jogadores e se sentir bem com isso, se sentir alegre com isso, ter prazer em fazer isso, né? Então por isso que eu falo que se divertir, você vai se divertir mais do que os outros, porque em teoria você vai ter que preparar as aventuras, etc, horas e horas e horas antes de você jogar, às vezes dias antes de vocês jogarem, você vai criar o seu mapa, a sua história, e vai preparar ali o seu RPG, preparar aquela sessão, em geral um pouco antes da sessão vale a pena dar aquela revisada no que você preparou, preparar uma dungeon, ou então NPCs que você vai querer trabalhar, coisas assim, deixar tudo isso preparado. Isso dá um trabalho inacreditável. E para você fazer isso, você de fato precisa gostar de fazer isso, você precisa gostar de criar mundos e de fornecer essa diversão, né, para as pessoas, para os seus jogadores. E isso, né, é exatamente uma das características que o próprio Bruno Cobb, que eu já entrevistei pro podcast, que é um mestre fantástico lá da Role Players, fala, que é do altruísmo. Que é exatamente isso, você tem que ter um pouco desse altruísmo, que é você gostar, na verdade, de gerar essa diversão e de proporcionar momentos muito legais para os seus jogadores. Claro, criando coisas da sua mente, você tem que gostar de criar, obviamente, mas ao mesmo tempo também gostar de proporcionar essa diversão, de proporcionar esse momento único que você tem quando você joga RPG. E isso, por isso que eu amo ser mestre, exatamente por isso. Eu tenho meu grupo, a gente joga há muitos e muitos anos, a gente joga desde que a gente era criança, e é aquela amizade de infância que veio se mantendo até por causa do RPG. Então você tem o prazer de estar criando uma história maneira para as pessoas jogarem, mas ao mesmo tempo, pessoas que você gosta, né, com quem você cresceu, você está proporcionando algo fantástico para elas. E é isso uma das coisas que eu mais amo, entendeu? E mesmo quando eu não vou mestrar para uma pessoa que eu conheço, né, para os amigos de infância, quando eu mestro para outras pessoas, isso também é legal, você ter esse sentimento de estar criando e proporcionando algo único, algo legal e uma conexão legal, saudável e importante. Então você vai se divertir mais do que os outros, que você vai sentir essa alegria quando você vê que a galera tá se divertindo e que você tá proporcionando isso, e ao mesmo tempo, como alguém que cria, como um criador, você sente também essa alegria, esse prazer de estar criando um mundo novo, de estar criando NPCs, vilões, heróis, artefatos, etc. E isso tudo é muito legal. Então acho que a primeira coisa que é extremamente aí, nesse caso, essencial, é você se divertir mais do que os outros, você gostar de fato de fazer essas etapas de preparação e de criação das coisas para os seus jogadores. Senão vai acontecer o quê? Por que às vezes a gente tem essa dificuldade em existirem mestres de RPG? Justamente porque algumas pessoas acham um trabalho pesaroso, vamos dizer assim, você criar e você produzir, você preparar uma aventura. Então essas pessoas acabam não conseguindo ser mestres por muito tempo. E aí o grupo em geral, quando todo mundo se sente mais ou menos assim, acaba revezando os mestres, né? Ou então acaba acabando o grupo, porque acaba ficando sem ter quem mestrar, vamos dizer assim. Então, de fato, essa é uma característica muito importante de você realmente amar todas as partes do processo e se divertir com elas. Porque se você não se divertir com elas, mestrar vai se tornar um trabalho para você. E se tornar um trabalho para você, você não vai querer mestrar, certo? Então é isso. A segunda dica aí que eu vou dar é estar sempre preparado, mas nunca se desesperar. Isso vai bater com a primeira dica. Que eu falei? Você tem que amar
a preparação e o processo de preparação, e eu confesso que eu pessoalmente era um cara que, né, sempre fui um cara que improvisei muito, eu sempre tive muita facilidade em improvisar em cima da hora, novas situações, novos NPCs, novos desafios para os meus jogadores, então sempre usei isso como uma muleta, né, eu sempre me apoiei muito nisso e a gente sempre teve RPGs muito legais, assim mesmo, né, comigo fazendo isso e tendo essa improvisação e etc. Mas quando eu comecei, né, faz aí alguns anos, a me preparar mais, a fazer a preparação, montar uma dungeon, escolher os inimigos, etc, 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 o que aconteceu é que aí o jogo subiu de patamar e foi para um patamar inacreditável, porque isso me fazia improvisar com mais qualidade e mais fácil. Então essa preparação não é para necessariamente você seguir pontinho por pontinho a história que você planejou, não. Você tem várias coisas que você criou, mundos, cidades, vilões, NPCs, missões que eles podem seguir, lendas, mitos, você tem isso tudo, e isso tudo te permite trabalhar mais facilmente e improvisar mais facilmente, porque você tem uma ideia de como o vilão se comporta, de como o vilão pensa, do que está acontecendo naquela região, e tudo isso te permite improvisar com mais facilidade. Então a preparação facilita a improvisação. Isso é uma coisa que é importante, porque a gente pensa, né, às vezes em comédia. Quando você pensa em comédia, da galera que faz improvisação, ou então no jazz, que você tem a improvisação, no blues ou jazz, mas você tem a improvisação das notas musicais, né, das músicas, isso tudo, apesar de serem improvisações, na verdade elas têm estrutura, existem estruturas dentro do humor e da comédia, etc, para que você possa improvisar com qualidade. Então você usa algumas coisas, algumas estruturas já pré-estabelecidas para você poder fazer isso e poder fazer essa interpretação com qualidade. E o mesmo acontece na música, você tem ali toda uma estrutura musical que você vai improvisar em cima de uma determinada forma que você pode até aprender, ou seja, é meio como se você aprendesse a improvisar, tanto no humor quanto na música, e a mesma coisa vai valer para o RPG. Você se prepara para que você tenha o domínio dessas estruturas e do que está acontecendo no mundo e naquela região, porque isso vai te permitir improvisar a partir dessas coisas que você já tinha preparado. Então, se você prepara as coisas sim, vale a pena, vai melhorar muito o seu RPG, mas ao mesmo tempo não fica preso totalmente a essas estruturas e não se desespera. Se os jogadores resolverem seguir por um caminho que você não tinha planejado e isso fizer sentido, você, se tiver feito essa preparação e tal, você vai estar preparado para poder fazer improvisação, para poder ter essa ginga, né, essa habilidade de simplesmente improvisar algo na hora, criar algo na hora, um outro NPC, uma outra aventura. E como eu já falei em alguns podcasts, o que você pode fazer é puxar eles para dentro de repente, uma batalha um pouco mais longa, ou uma conversa mais intensa em que você vai improvisando e etc. E isso leva algum tempo, porque às vezes isso leva até um final de sessão, e aí entre uma sessão e outra você pode se repreparar, vamos dizer assim, se você estiver muito perdido. Mas tenha isso na mente, que você vale a pena se preparar, é muito bom fazer essa preparação e que ao mesmo tempo essa preparação te prepara, vamos dizer assim, para que você possa improvisar. Então não se desespera se algo estranho ou diferente acontecer dentro do seu RPG, porque você vai saber lidar com isso, tá? Não se desespere e também não use o que você preparou como uma estrutura rígida da qual os jogadores não podem sair ou se diferenciar, tá certo? Então isso é uma dica bastante importante também. A terceira dica aí é já em relação à parte mais social, que é você ser firme, porém justo. Porque o que acontece? Você sendo um mestre de jogo, no caso, no fundo, né, vai sempre ter aqueles jogadores que são questionadores, vão estar questionando tudo e etc. Isso acontece, mas quem vai definir o que é certo, o que é errado nesse sentido, não o que é certo, o que é errado de uma maneira geral, mas assim, se uma coisa funcionou ou não funcionou e etc, vai ser o sistema, obviamente, do jogo também, mas você como mestre, obviamente, você é que vai fazer, vai julgar ali se uma ação foi boa, foi ruim e tal, e também, ao mesmo tempo, administrar o próprio grupo nesse sentido. Então, o que você tem que fazer é você poder ponderar essas coisas e tentar ser, sim, o mais justo possível, mas ao mesmo tempo você tem que ser firme, você tem que dizer que, olha, essa é a minha decisão, eu como mestre, essa é a decisão, porque tem gente que acaba abrindo demais para os jogadores que fazem esses questionamentos, e aí a mesa não anda e gera estresse, é um problema, o jogador tá sempre questionando e tal, então você tem que deixar claro, isso aqui é o meu RPG, se por acaso você discorda ou alguma das coisas que tá acontecendo aqui te incomoda demais, você pode simplesmente não jogar, não tem problema, ninguém é obrigado a jogar com um mestre que não gosta, entendeu? Então se você não gosta, você pode deixar de jogar, mas ao mesmo tempo, né, você tem que tomar cuidado, né, porque você, apesar de você ter que ser firme, como eu falei, porém ser justo, não vai exagerar, né, não vai abusar aí do seu poder de decisão
e também principal, que às vezes acontece muito, que o mestre fica irritado porque o jogador fez alguma coisa, ou ele tá irritado com o jogador, ou eles fizeram algo que estragou, uma coisa que ele tinha planejado, e às vezes gosta de punir jogador, se vingar de jogador, esse tipo de coisa, e isso é extremamente ruim e tóxico se você for um mestre que simplesmente pune o jogador porque quer punir o jogador. Então, não abusa desse poder, tá? Não fala, tô irritado, então vou fazer isso acontecer ou aquilo acontecer. Porque não vai ficar legal, não vai gerar um RPG bom. Então evita fazer isso também. Você tem que ser justo. Por isso que essa ideia, você é firme, essa é a minha decisão. Eu é que faço os julgamentos, as decisões aqui, porque eu sou o mestre do jogo, mas eu sou justo. Eu não vou abusar desse poder. Eu vou tentar criar um ambiente legal e gostoso para que todo mundo se divirta, porque como eu sempre falo, o mais importante é sempre, sempre, sempre a diversão, beleza? E aí a quarta dica, bem legal aí pra vocês, também é um lado social, que é você entender e conversar com os seus jogadores. E é exatamente isso, às vezes depois de uma sessão, vale a pena ter um feedback, você conversa de boa com os jogadores para ver o que eles mais gostaram, o que eles não gostaram tanto assim, e também para expor se você não gostou de alguma coisa, por exemplo, pô galera, vocês não estão interpretando tão bem, será que vocês podem interpretar melhor aqui, porque eu acho que vocês podem fazer isso, 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 e diz como você acha que eles podem melhorar, porque isso vai ajudar eles a melhorarem, entendeu? E o mesmo vale pro contrário aí. Você conversa com eles e de repente eles falam, pô, isso aqui ficou legal, mas isso não ficou tão legal. E você escutando os jogadores pode mudar e pode melhorar. Além disso, você como mestre vai ter que prestar atenção também quando conversa com esses jogadores, como eu sempre falo, quer prestar atenção, porque vai ter jogador, como eu falei aí, né, recentemente, que ama uma batalha, ama batalhar e etc. Então você vai precisar colocar esse tipo de coisa às vezes para esse jogador. Vai ter o outro que gosta mais de ficar quietinho, que não gosta de participar tanto, mas que ama tá na aventura e tá vendo as coisas acontecerem. E aí você vai ter que respeitar isso e não, sei lá, do nada tentar forçar esse jogador a ter uma cena impactante, etc. Porque às vezes ele não vai se sentir confortável com isso, não é o que aquela pessoa quer. Então você tem que começar a entender essas pequenas coisas para poder fazer aqueles jogadores, né, brilharem no momento certo, terem momentos que eles gostam e tal. Então você escutar, você ter essa conversa aberta, vai ajudar você a mestrar muito melhor. Você escutando esse feedback, absorvendo ele, pensando sobre isso, você vai mestrar melhor, você vai evoluir. E ao mesmo tempo é muito importante, sempre vem gente falar comigo sobre essas coisas de que acontecem em mesa. Como é que eu faço para os jogadores fazerem isso? Como é que eu faço para os jogadores fazerem aquilo? Eu sempre respondo que na maioria das vezes as pessoas simplesmente não falam para os jogadores o que deveria ser falado, né? Elas não falam pra eles, olha, eu sinto que a gente deveria interpretar mais, que não deveria ser só batalha e tal, por causa disso. E aí, quando você explica isso pras pessoas, na maioria das vezes, por incrível que pareça, as pessoas vão entender e vão mudar. E se for alguém que não muda, aí vale a regra que eu falei lá em cima. Ninguém é obrigado a jogar um RPG ou com um mestre que não gosta. Tudo bem, é normal, é natural, faz parte da vida e tá tudo bem, não tem problema, tá certo? E aí a quinta dica, que é muito importante, eu já falei sobre ela em alguns momentos também. Várias dessas dicas eu já falei várias vezes, né? Mas é sempre bom ter esse apanhado, que é você pensar visualmente. Mas depois, mais pra frente, né, como esse é um artigo antigo, vale pensar também, não só visualmente, mas utilizando todos os sentidos. Mas é exatamente isso, quando você pensa visualmente, é porque como você está descrevendo, às vezes você cai naquela coisa do contar, que eu já falei, de, vocês chegaram numa casa velha. Aí tá, uma casa velha, tudo bem, as pessoas têm uma ideia do que é isso, eles vão imaginar. Mas é diferente de você falar, vocês chegaram numa casa, ela parece meio antiga, vocês veem que as paredes brancas já estão meio amareladas, quando vocês entram tem várias rachaduras, e um pouco de vazamento até de água, as paredes estão meio úmidas, quando vocês caminham as tábuas vão fazendo aquele barulho. É completamente diferente de você simplesmente dizer que uma casa é vazia. E aí, só que aí você vê que essa é uma descrição às vezes mais visual, né? Por uma parte, como eu falei, que é pensar visualmente, que é dar a dica de por que você tem que imaginar na sua mente visualmente o que é aquela casa para poder descrever ela. Mas não precisa descrever só visualmente. Então você pensa visualmente para poder imaginar, mas também começa, como eu disse, que é a primeira vez que eu escrevi o artigo, eu falei do pense visualmente, mas pense também sensorialmente, nos outros sentidos, para trazer isso na sua descrição. Então você vai falar, o visualmente seria o que? Eu tô imaginando uma casa velha. O que seria uma casa velha? Tá, então vocês estão andando para ela, vocês veem de repente que os arbustos, né, não foram cortados há muito tempo, então vocês veem um emaranhado de plantas espalhado para todos os lados,
o que claramente demonstra que ninguém cortou aquele jardim, que a casa está abandonada, e quando vocês se aproximam as paredes já estão amareladas, vocês veem rachaduras, tudo isso são coisas visuais que você está dizendo e faz as pessoas verem e se sentirem ali. Mas você pode levar isso, né? Que é a questão que eu falei do barulho, que é você dizer, vocês pisam nas tábuas e elas fazem aquele barulho de rangido. Isso, né? Faz um barulho muito grande que ecoa por todo o recinto e ao mesmo tempo vocês sentem que ali imediatamente a temperatura do ar já diminui, o que dá uma sensação sinistra àquele lugar. Quer dizer, tudo isso começa a se misturar com as sensações, né? Que você já descreveu e vão formando uma narrativa bem mais imersiva. Você pode falar do cheiro, já que a casa antiga, ela provavelmente vocês sentem, vocês entram e sentem um cheiro de mofo, né? Vocês conseguem, quando vocês respiram, vocês conseguem sentir, né? Vocês conseguem perceber que tem um cheiro de mofo ali, como se de repente essa casa não tivesse sido aberta há muito, muito tempo. E isso vai gerar, como eu disse, uma imersão muito, muito, muito maior. Então basicamente é isso que eu queria aí trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast e até o nosso próximo episódio.